Bem-vindo ao primeiro webinar da CETEC. Vai ser a primeira de uma série de encontros que a CETEC Hidrobrasileira vai produzir. E nesse primeiro webinar, nós temos o prazer de receber aqui o engenheiro Alexandre Lopes, que é da CETEC Terrasol, que é uma das empresas do Grupo CETEC, que muito nos honra com a sua presença aqui. Antes de começar, um pequeno recado. O chat está aberto para perguntas e nós vamos respondê-las no final do webinar. Bom, meu nome é Rodrigo, como disse, sou diretor técnico da CETEC há cerca de 25 anos, trabalhando com obras metroviárias, obras subterrâneas. E a gente vem para fazer um bate-papo de um tema bastante atual que usa inteligência artificial para escavação de túneis. Então, antes da gente começar, Alexandre, primeiro, bem-vindo, Obrigado. prazer Obrigado. recebê-lo. Então, queria que você falasse rapidamente, se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória na CETEC Terrasol, como é que você foi parar na França, etc. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado à CETEC do Brasileiro. É um prazer, uma honra estar aqui para falar nesse primeiro episódio, né, da série de webinars da CETEC. Meu nome é Alexandre Lopes, sou engenheiro civil. Eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz um duplo diploma com a École des Ponts et Chaussées na França. Também fiz meu mestrado e doutorado lá na França. No doutorado eu estudei assuntos sobre investigação geotécnica, eu sempre estive envolvido, né, no meio acadêmico e meus estágios que eu fiz com a geotecnia. Fiz um doutorado que foi muito feliz lá sobre ensaios de campo, ensaios pressiométricos, um tema muito comum lá na França. Essa tese recebeu um prêmio lá de melhor tese do ano de 2021 no campo da geotecnia. E após isso, após terminar meu doutorado, eu fui trabalhar na Terrasol, na CETEC Terrasol, em 2020. E eu sempre me identifiquei muito com a Terrasol justamente pelo lado da inovação, uma empresa que investe em pesquisa, né? Então, eu tinha acabado de fazer meu doutorado, a empresa que se interessou por mim, eu me interessei pela empresa, pelo lado desse investimento em pesquisa e inovação, em sempre ter tese de doutorado acontecendo ali dentro, né? E foi esse aspecto de inovação que sempre me chamou a atenção. E estou lá então desde 2020, sempre envolvido no campo da geotecnia, né? Somos uma empresa especializada em geotecnia para obras de infraestrutura, diversos tipos de, de obras pesadas de engenharia civil. Me envolvi então em diversos tipos de projetos, desde mais leves, fundações, contenções até túneis, né? E estou lá, né? Desde 2020 então. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer. Antes da gente mergulhar no tema de inovação, que o tema hoje é sensacional, do uso de machine learning para escavação de túneis em TBM. Como é que você contextualiza a importância das obras subterrâneas no meio urbano? Hoje as grandes metrópoles, né, as principais capitais no mundo todo, elas estão congestionadas, né? São Paulo, Rio, Paris, todas as cidades, o trânsito muito complexo e não há mais espaço para as cidades crescerem e para aliviar esse trânsito, né? Poderia pensar assim, em soluções tipo viaduto, são soluções complicadas para o meio urbano, vai atrapalhar ali a vivência nos centros, né? Então os túneis são uma solução para desafogar a cidade e aproveitar um espaço que é hoje livre ou parcialmente livre, né? Temos um espaço ali tridimensional debaixo da cidade que a gente pode usar para transporte, mas para outras coisas também. Quando a gente pensa em túneis em meio urbano, tem também túneis de saneamento, túneis de redes elétricas ou de comunicação, né? São de menores diâmetro, mas também são túneis em meios urbanos, né? E a execução de túneis você desafoga a superfície para a população usufruir, para você ter Justamente. outro tipo de urbanização, né? E os países que historicamente construíam grandes viadutos em meio urbano estão indo exatamente na direção oposta. Legal. Por exemplo,
a obra do Big Dig de Boston, que demoliu todos os viadutos para fazer tudo subterrâneo. A Coreia do Sul também fez isso. Sim, devolver a cidade para as pessoas. Exatamente. A cidade das pessoas, não de estruturas Exato. grandes em cima, né? E nesse contexto, quais são os principais desafios técnicos e mentais que você vê na escavação de túneis e áreas urbanas? Uma obra desse tipo, ela vai acontecer, o ideal é que ela perturbe o mínimo possível a vida na cidade, né? Então, o túnel ideal é aquele que vai ser construído que ninguém vai ficar sabendo, nem que ele está sendo construído ali, né? Então, a obra perturbar pouco a vida na cidade, né? Não, durante a execução dela, não atrapalhar as pessoas que estão ali existindo. Eu vou projetar aqui um slide para exemplificar. Quando a gente está escavando uma obra desse tipo, se a gente puder, por favor, projetar o slide, né, qualquer tipo de obra de escavação subterrânea, né, quando ela é escavada, né, a gente vai instalar um revestimento. O terreno que foi escavado vai haver uma certa perda de volume ao redor dele, que vai se manifestar na superfície, né, sob forma de o que a gente chama de recalque, né, o terreno pode se assentar pouco ou muito, né? Isso é comum a toda obra subterrânea e vai sempre acontecer. Então, o engenheiro ele vai projetar a obra dele para que isso perturbe o mínimo possível as construções, né? E com isso existem diversas formas de fazer escavação, mas que vão contribuir para aliviar esse risco, para minimizar esse risco. E os engenheiros, durante a construção, vão acompanhar, né, a escavação do túnel e também esses assentamentos na superfície. Existem instrumentos que permitem monitorar isso, monitorar o bom desenvolvimento da obra, né, o bom acontecimento da obra durante a escavação, para garantir justamente o mínimo impacto nas populações. E, como eu disse, há várias formas de se fazer um túnel em meio urbano, né? Quando a gente pensa em túneis, podem ter os métodos mais tradicionais possíveis, né? Túneis de mineração, que já são feitos há vários séculos, escavação manual, em que os operários, à medida que eles escavam, eles colocam ali um paramento, um revestimento, né? Para segurar o terreno. A gente chama ainda hoje de métodos tradicionais quando a escavação é feita com máquinas, né, e avanços progressivos ali, a gente vai instalando um revestimento no túnel, né? A gente chama de método NATM, né, os túneis tradicionais. E existem também os túneis mecanizados feitos com as tuneladoras, né, popularmente chamado de tatuzão. São máquinas que são projetadas para escavar o túnel de forma segura, né? O funcionamento é que ela tem uma cabeça de corte, que ela vai rodar, à medida que ela roda, vai escavar o terreno, e ela tem um escudo de proteção que vai proteger o terreno escavado enquanto ela instala, né, o revestimento, o concreto do túnel, né? Coloquei aqui uma foto de curiosidade, é a tuneladora, uma das que foi utilizada para escavar o canal da Mancha, né? Então vocês podem ver que é uma máquina enorme, vai ter vários metros de diâmetro, entre 5, 10. No metrô de São Paulo a gente usa máquinas de 10 metros de diâmetro, né? Muito, muito consequente, né? A maior hoje é 11,20 na linha 2, Uhum. inclusive, né? É importante, até complementando o que você está dizendo, o tipo de túnel mais apropriado não tem uma resposta única, depende muito das condições do uso final para o que ele é projetado. Então, se é um NATM, um TBM simples, um TBM duplo, isso, cada obra tem que ser analisado, cada contexto é único, Exatamente. né? O contexto, o comprimento. Comprimento. A Então não tem sentido viabilidade fazer um econômica. TBM de 500 metros de Exatamente, comprimento, né? exatamente. Alexandre, essa até que tem uma experiência de décadas, bastante antigas, em projeto de túneis no mundo inteiro. Quais os principais aprendizados que se tirou desses projetos ao longo dos anos? Eu vou trazer alguns exemplos, vou projetar alguns exemplos de obras em que a CETEC teve implicada, se a gente puder projetar. Então, são obras de diversas grandezas, né? Por exemplo, o próprio túnel sob o Canal da Mancha foi uma obra em que a CETEC participou, isso foi nos anos 90 e fim dos anos 80 até o ano de 94. Túnel que atravessou o Canal da Mancha, né? Então, na rocha ali, mas passou sob o mar.
uma obra extremamente complexa na época. Um outro exemplo, uma obra de um túnel transalpino que vai ligar a cidade de Lyon, na França, até Turim, na Itália. O túnel tem 57 quilômetros de extensão, né, que vai permitir aí diminuir a distância entre essas duas cidades, né? Hoje precisa contornar a cadeia de montanhas. Mas tudo são exemplos de projeto em que a CETEC esteve envolvida, né, projetos rodoviários. De alguns projetos ainda excepcionais, né? Esse é um exemplo de uma estação de metrô na região de Paris, né? Esse prédio que vocês estão vendo chama Kinit, né? É um prédio em arco de concreto, uma estrutura extremamente esbelta, muito fina, cerca de menos de 10 centímetros de espessura, essa casca de concreto. E já existe uma estação de metrô muito próxima e uma nova linha, depois eu vou mostrar, de um projeto de expansão do metrô de Paris, que ia chegar ao lado. Então precisava se construir estação abaixo dessa estrutura. Então você imagina a complexidade. Aqui na foto tem uma foto da obra em andamento, né, as fundações que foram feitas abaixo dessa estrutura. E para você ter uma noção, aqui o que eu estou mostrando aqui, então é o prédio, né? Você vê ali a estrutura do teto do prédio. Em azul claro ali é o subsolo que já existia, e a estrutura em amarelo é o que foi construído, né? Então, assim, construir uma estação debaixo disso tudo. E um pequeno detalhe, né? Esse prédio em arco é um centro comercial, um shopping. Por aí passam por dia centenas de milhares de pessoas, e ele continua aberto, ele continuou funcionando enquanto foi executada a estação. Então, é uma complexidade excepcional, né? Esse tipo de obra. A CETEC esteve envolvida nesse projeto também. Atualmente existe o projeto do Grand Paris Express, um projeto de ampliação do metrô de Paris. A cidade de Paris, essa manchinha cinza clara no meio do desenho, é uma cidade relativamente pequena, tem 10 quilômetros de diâmetro, né? E tem um sistema de metrô extremamente denso, muito bom, muito funcional, mas que está congestionado. Então, para descongestionar ele hoje, né, o projeto foi de expandir o metrô. É um projeto que foi inicializado em 2009, com 200 quilômetros a mais de linhas, né? São 180 quilômetros de túneis. A CETEC esteve envolvida em diversas etapas desse projeto, desde projeto básico, houve projeto executivo em algumas linhas, acompanhamento técnico de obra no campo, né? Então a gente coletou informações de diversos tipos. No projeto tem o aprendizado, quer dizer, desenvolver uma estrutura nova em condições extremamente complexas, uma cidade densa, uma cidade cara, você não pode desapropriar, né? Já existem linhas, já existem estações. Se você quer fazer uma nova estação de integração, como eu mostrei antes, você vai acabar escavando debaixo de estruturas existentes, ou logo ao lado, né? São situações muito excepcionais. E então, para o projeto, você aprende, porque nunca foi feito. E não vai fazer mais, né? Então, assim, é um aprendizado que você vai coletando e você vai se desenvolvendo. Nesse contexto, como que a participação nesses 200 quilômetros que tem o Paris Express, como que esses dados podem ser usados para a inovação? De diversas formas. Vou mostrar mais um trabalho, se puder colocar o slide, por favor. É esse aqui. Foi na primeira. O Grand Paris vai ter quase 70 estações novas, são 68 estações. Essa aí, na foto, foi a primeira. A primeira estação ela tinha uma complexidade muito elevada, porque ela foi feita ao lado de uma existente, né? Então precisou cortar a circulação da linha que já operava ali, né? Para construir a linha nova. Então tinha um cronograma de execução muito complexo, e por isso ela foi a primeira. E lá em Paris tem um contexto geológico que é muito similar entre as estações. Então a escolha foi o seguinte: vamos pegar a primeira, vamos estudar ela profundamente e cuidadosamente, para a gente usar o que aprendeu nessa primeira estação nas demais, né? Seja para otimizar, seja para tornar o projeto mais seguro, né? São estações muito profundas, né? Com muitos vizinhos, a segurança é um aspecto fundamental. E com prédios históricos em volta, né? Prédios históricos, prédios sensíveis, né? Estrutura que não aceitam que o terreno se deforme, né? Isso é um critério de projeto lá muito delicado. E com isso, por volta de 2015,
a TerraSol fez uma tese de doutorado, a Khadija Nejar, que fez uma tese nessa estação. Então, qual foi a decisão? Foi, vamos colocar instrumentos, vamos colocar sensores em todas as estruturas durante as escavações, para a gente ver como o terreno se comporta. E esse aprendizado vamos usar para as próximas. Esse é um tipo de dado que a gente coleta, né? Então, numa estação. Existem outros dados que a gente pode coletar, né? Esse foi um exemplo da estação, mas quando as tuneladoras estão avançando, a gente também coleta muita informação. A gente vai coletar os parâmetros da tuneladora. Quando ela trabalha, ela vai medir pressão na frente dela, mede força de empuxo, né? A força com a qual ela está se empurrando para frente. Ela vai medir velocidade, quantos metros ela avança por dia, né? São parâmetros de operação da TBM. A gente conhece também a geologia, né? Um parâmetro de projeto, a gente mediu com ensaios, né? Como é o terreno, como o terreno funciona. E a gente vai medir com sensores na superfície do terreno como o terreno está se deformando, né? E o que a gente reparou, isso é um exemplo da linha 14 do metrô. No projeto fazia-se cálculos, né? Esses são cálculos complexos de se fazer, cálculos de engenharia, né? Modelos, elementos finitos, modelos geomecânicos, que vão gerar previsões, né? Para ver se o meu projeto está adequado à cidade. E eu vou operar a tuneladora, né? A tuneladora será operada para que esses critérios de projeto sejam respeitados. O que a gente foi observando é que muitas vezes no projeto a gente é prudente, então a gente acaba sendo mais seguro, né, do que a gente observa em campo. Por exemplo, o que eu estou mostrando aqui são que as previsões foram ligeiramente maiores do que as medidas. Então a pergunta que a gente podia se fazer, e que a gente se fazia sempre, é talvez eu possa, nos cálculos, ser um pouco mais arrojado para ficar mais perto das previsões. E tem um tipo de cálculo que a gente faz, Ou ao chama-se contrário, você tem materiais piores e você tem que e ser mais ser conservador. mais seguro, né? exatamente, exatamente. Pode acontecer. Sim. E quando, né, observa essa diferença, né, entre medidas e previsões, que é normal, sobretudo se é no lado de estar sendo mais seguro, né, a gente pode fazer o que a gente chama de retroanálise, que é pegar o que foi medido e reinjetar no cálculo, né, fazer um cálculo ao contrário. Qual parâmetro eu preciso pôr no cálculo para obter o que foi realmente medido? Isso é uma forma de melhorar, né, o seu cálculo, de aprender com os projetos, né, justamente como tinha sido feito na tese anterior. Você pode fazer isso para 200 quilômetros de escavação, mas é muita informação. Sim. É muito... Nesse contexto, o machine learning surge. A Exato. ideia do machine learning. Exato. Então a gente percebeu, olha, fazer retroanálise é legal, mas é muito demorado. Eu preciso recuperar a informação, colocar um engenheiro para fazer. Isso vai uma semana para uma análise. É uma coisa muito demorada. E nesse cenário surgiu a ideia do machine learning, né? Foi a ideia da tese da Tatiana Richard, que defendeu em 2023, né, que é de pegar esse grande volume de dados, né, e pensar, olha, será que eu posso estruturar, né, uma base de dados, receber toda essa informação, armazenar ela de uma forma correta, que eu possa tratar com código, né, com algoritmos, e buscar correlações entre a forma que a TBM foi operada, entre as características do terreno, entre a resposta do terreno, né, as deformações do terreno, colocar ali uma inteligência artificial para buscar essas correlações de forma mais rápida, de forma mais dinâmica, né? E esse foi então o objetivo da tese, né? Assim que a gente embarcou na ideia da utilização do machine learning com a tese da Tatiana, que foi muito bem sucedida, defendeu em 2023 e que era ali um estudo de viabilidade, né? Para ver se a gente poderia fazer isso. E deu Foi um certo. protótipo no início. Foi, né? exato. E acabou concluindo, né, com muito sucesso que era possível, né? O grande desafio nisso, transformar as informações que a gente recebe da obra em informações utilizáveis, né, por uma inteligência artificial. E aí ele funciona com algoritmo. Exato. É como se fosse uma retroanálise em tempo real e rápida. Exato, é um modelo, né, preditivo. A gente Sim. vai entrar explicar um pouquinho mais para frente, né, que busca essas correlações de forma automática, né, que permite ganhar muito tempo. Sim, sim. E como o machine learning pode ser utilizado usando os dados de hoje para projetos futuros?
Primeiro tem um certo desafio nisso tudo, que é incorporar esse dado, né? Hoje muitas vezes a gente recebe esse dado de forma bruta, né? Vai vir de campo ali um PDF, vai vir de campo talvez um e-mail, uma foto, que precisa ser digitalizado e explorado. Esse foi um grande desafio para essa obra, né? No presente, né? A gente pode dizer que no futuro essa etapa vai ser vencida, né? Se a gente tirar a nossa profissão do atraso, a gente está bem atrasado nisso, né? Na engenharia civil, no fato de digitalizar a informação, né? De ter informação disponível de forma digital que possa ser tratada, né? No futuro, eu acredito que, tendo essa informação disponível, tem infinitas possibilidades, né, de tratar. A inteligência artificial é uma delas, que no caso deu certo, né? E existem várias outras, né? Só de ganhar tempo, né, para poder fazer esse estudo já é uma, uma grande coisa, né? Sim, já é um grande ganho, É um né? grande ganho. E aí você pode utilizar isso não só em obras, por exemplo, em obras metroviárias, se você estiver fazendo isso para túneis metroviários, mas para outros, coletar dados para outros empreendimentos vizinhos, né? Exatamente. Estou coletando para uma obra hoje, essa informação está estruturada. Amanhã tem um novo projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é vou consultar minha base de dados e ver se essa informação já existe aqui. E se ela já existir, digamos, eu estou fazendo outro projeto, né? Hoje eu fiz um túnel, amanhã eu vou fazer um edifício, né? Mas eu preciso de informações ali para a fundação. Olha, ontem tinha ali uma obra de túnel, existiam sondagens, foram feitas certas medidas. Isso já informa o outro projeto, né? Sim. Isso é muito útil. E quais foram os principais desafios na organização e tratamento desses dados para que pudessem ser processados pelo algoritmo do machine learning? O grande desafio foi exatamente digitalizar essa informação, né? E foi transformar a informação analógica em informação digital. Pode ser feito de diversas formas, né? Seja manualmente, de pegar às vezes um boletim de campo e digitar a informação, seja usar técnicas de informática, né? Reconhecimento de imagem, OCR para ler arquivos, né? Agora, a perda de informação quando se faz isso, né? Quando você pega um boletim, você digita manualmente, pode errar. Então você Sim. tem que reler, você tem que verificar. A mesma coisa para as técnicas digitais, né? Então é um processo que é cronofágico e que adiciona uma certa incerteza, né, no processo. Sim, sim. Você poderia explicar de uma forma simplificada a metodologia que vocês desenvolveram para prever o comportamento dos túneis utilizando o machine learning? Sim, eu preparei aqui um slide. O princípio, Rodrigo, é que a tuneladora ela vai estar escavando no terreno, né, numa certa condição geológica, e ela vai gravar, né, as máquinas são equipadas com sensores, todos são sensores digitais hoje em dia, e essa informação é coletada e ela é estocada, né, ela é armazenada. Então, conhece-se, né, para cada metro de escavação da tuneladora, ou até menos que o metro, os parâmetros de escavação, a pressão que é aplicada na frente da máquina, a força de empuxo, a velocidade que ela está avançando. A gente conhece a profundidade, né? E a gente conhece também os parâmetros de projeto. O modelo geológico, geotécnico, quer dizer, a gente fez investigações no terreno e a gente tem uma estratigrafia, né? Camadas de terreno que são conhecidas, parâmetros de cálculo para essas camadas, né? Resistência, deformação. E por onde a máquina já passou, o terreno já se comportou como ele deveria comportar. Ele já sofreu esses recalques, né? E a gente mediu, né? Porque a gente colocou sensores, né? Como em toda obra subterrânea, a gente tem as medidas de escavação. Então a gente tem medidas do comportamento do terreno, medidas da operação da tuneladora e a gente conhece um modelo do terreno por onde essa tuneladora está passando, né? Então a ideia é utilizar esses dados de entrada para treinar um algoritmo de machine learning, né? Treinar e validar. Esse algoritmo vai produzir um modelo estatístico
que vai correlacionar a operação da TBM e a geologia com os recalques. Então, ele vai poder fornecer previsões do recalque, né, onde a tuneladora for passar. Esse é o princípio, né, geral aí do que foi testado na tese da Tatiana e que foi verificado que funciona. Agora, você pode se dizer, né, como é que eu sei se esse algoritmo está funcionando certo, né? Esse processo de treinar o algoritmo, ele tem uma etapa que é treinamento e uma etapa que é validação. Então, toda a informação que é disponível, ela vai ser dividida em dois grupos, né? Um grupo é um grupo treinamento, ele vai permitir estabelecer essas correlações, né? Um outro grupo é um grupo teste, né? Então, eu vou, de forma independente, pegar os parâmetros, vou aplicar o meu modelo estatístico e vou fazer uma previsão. Essa previsão eu vou comparar com a medida real. Então, vou estar validando se esse modelo, ele, de fato, ele é pertinente, né? E uma vez que eu tenho dados suficientes, eu vou concluir, né, se o modelo for pertinente, que as previsões são representativas da realidade, né? Esse é o processo de treinar um algoritmo de machine learning para esse tipo de aplicação. O que precisa para a gente fazer isso, né? Então, a gente precisa ter as instrumentações na superfície, medir, né, o comportamento do terreno. A gente precisa do modelo geológico geotécnico, como em qualquer projeto de escavação. Isso é a prática usual e o projeto vai precisar continuar tendo isso. E esse modelo precisa ser confiável, né? Aí o machine learning ele vai aprender e ele vai saber prever aquilo que ele já aprendeu, né? E preciso, uma coisa muito importante que é ter facilidade de acesso à informação. Seja essa informação da tuneladora, seja dos recalques na superfície, essa informação precisa estar disponível de forma fácil e tratável de forma rápida. Nesse contexto que você está falando, acho que talvez seja uma dificuldade. Dando um exemplo, os dados de instrumentação são gerados pela empresa responsável pela instrumentação da obra. Via de regra, tem os sistemas próprios, que é online, tudo bem. Mas como que você consegue transportar dados de instrumentação feito por uma outra empresa, não é a CETEC que está fazendo, para dentro do nosso sistema? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque as empresas podem adotar formatos diferentes, né, de transmissão de dados. Uma instrumentadora pode ter, por exemplo, uma plataforma online dela, onde ela vai estocar esses dados. E esses dados podem, ou eu posso acessá-los via download, né? Clicar no botão lá e vou baixar uma folha, um arquivo Excel, por exemplo. Eles podem ser acessíveis via script, quer dizer, eu escrever um código de computador que vai acessar o site, vai baixar automaticamente cada informação do dia, né? Tem duas coisas que são importantes, né? Uma é que, se a empresa tem o formato dela, é que ela comunique esse formato, abra o formato e que ela abra o formato e comunique, né, como eu posso utilizar, né? E outra possibilidade é que no começo do projeto, né, se a gente decidir, vamos usar aqui um algoritmo preditivo, a gente vai montar uma base de dados para o projeto, nesse caso que as partes envolvidas entrem em acordo. Vamos ter uma plataforma online única para fazer isso. Ou você, né, ter um modelo estabelecido. Você combinar antes, o ideal é todo mundo trabalhar na mesma base, no mesmo sistema. Isso é o ideal, mas é muito complexo de você conseguir. Exato. Né? Até para você colocar, extrapolando mais, você poderia colocar isso junto com o modelo, não só de cálculo, mas modelo BIM do túnel, enfim, para ter uma coisa única, né? Sim, exato. Isso de fato é complexo, porque as empresas já têm cada uma um pouco os seus hábitos de trabalho. Agora, o importante é abrir, né, explicar, olha, aqui funciona, é estruturado assim, porque dessa forma a gente consegue converter, né? Se essa informação ela for digital, ela é convertível, né? Com um pouco mais ou menos de trabalho, mas é convertível numa só vez. Agora, o que não pode acontecer tu vai usar uma certa plataforma, amanhã ela deu problema, eu envio um e-mail com um Excel,
no outro dia vem um fica papel complicado, escrito, né? isso pode atrapalhar o processo, né? Exato. Indo um pouquinho, mudando um pouco de assunto, mas nessa linha, falar um pouco de benefícios e impactos na engenharia de túneis. Como essa inovação impacta o trabalho das equipes de campo no dia a dia? E como você pode ajudar a mitigar riscos também? Eu trouxe aqui alguns dados sobre a performance do sistema, né, que foi determinado na tese da Tatiana. Então, para o caso, né, lá do Grand Paris, da linha 15 sudoeste da linha 14 sul, a performance, a conclusão que chegou foi o seguinte: para eu ter um algoritmo treinado que faz previsões de bom nível, né, e ali foi cerca de 1 milímetro de precisão que ela conseguiu mostrar, ela precisava que a tuneladora tivesse percorrido 700 metros, né, para conseguir prever 150 metros à frente de onde está a tuneladora, né, à frente da posição atual da tuneladora. Já é uma informação muito útil, quer dizer que uma tuneladora vai avançar em média cerca de 20 metros por dia, depende muito das condições, mas vamos dizer 20, 25, isso é quase uma semana de trabalho, quer dizer que na posição onde a tuneladora está hoje, o modelo vai poder gerar previsões para daqui a uma semana. Outra informação que foi pertinente e interessante da tese dela é que você pode usar informações que já são disponíveis num projeto vizinho. Por exemplo, o que ela fez, ela utilizou informações ali da linha 14, né, que é aquela linha vertical que está passando ali dentro do retângulo verde, para treinar o algoritmo que ia prever o comportamento da linha 15, que é aquela que vai ali de leste a oeste ali embaixo. E a resposta que se obteve é que, de fato, você tem um ganho, né? Você fazendo esse treinamento, um aprendizado externo, você reduz a distância necessária para treinar seu algoritmo. Então, ela precisava de 700 metros antes. Com o aprendizado externo, passou-se a necessidade de 500 metros de avanço da tuneladora para que ela pudesse prever até 300 metros na frente de escavação. Então, você ter os seus dados organizados e poder utilizar eles em outros projetos tem um benefício, né, que é mensurável, né, inclusive. O Agora, ideal, inclusive, se você tivesse dados, que é mais complexo ainda, né? Se eu conseguisse ter dados geotécnicos de obras feitas, que seja 10 anos atrás, 15 anos atrás, sim. com os dados da tuneladora que foi executado em qualquer linha em 2008, Uhum. né? Principalmente considerando uma cidade como Paris, São Paulo menos, tem tanto túnel, mas tem bastante dados também. Para você ter um banco de dados mais unificados do ponto de vista geológico-geotécnico, com os dados de execução real das máquinas, etc., você consegue otimizar muito o projeto para obras futuras, né? Isso é o exemplo de túneis, né, onde isso foi testado e validado, mas isso se aplicaria para qualquer obra. Uma Sim. obra de fundação, né, para a minha obra eu tinha sondagens, executei a fundação, construí o prédio. Olha como seria interessante de medir. Se eu medisse quanto o prédio recalcou devido ao peso próprio, né, eu teria ali um ensaio em escala real das Sim. fundações, né? Isso hoje não é feito, infelizmente. Será que é uma coisa que vale a pena fazer? Olha, imagina como a gente poderia economizar, né? A gente construiu fundações prevendo um certo nível de segurança, a gente mediu, tem muito mais segurança, a próxima a gente vai otimizar. Isso seria uma forma de melhorar a sustentabilidade da engenharia Claro, civil, claro, né? claro. Isso é uma perspectiva que eu acho que é muito válida. Tem um esforço grande, sobretudo na nossa profissão, que é ir lá medir. Isso a gente não faz, né? Em obras prediais a gente Infelizmente, perde. não sei na França. No Brasil, um grande problema que nós temos é economizar muito nos estudos, nos ensaios, né? E você paga um preço por isso. Talvez o dia que a gente vê que investir nisso tem um preço, você ganha, talvez isso possa mudar. Mas é uma perspectiva que eu acho que é muito pertinente para esse tipo de Claro. abordagem. O mais importante nisso é ter a informação disponível, né? Sim. Qualquer tipo que ela seja. Então, só para terminar de responder a pergunta, como isso pode ajudar, né, as equipes de campo? Eu tenho um modelo preditivo que vai gerar ali uma previsão para a semana que vem. Então, se essa previsão ela tiver ok,
A equipe é um auxílio para as equipes de campo. Sem esse modelo, ele teria outras formas, né, de verificar isso. Ele tem uma forma a mais, vai confortar o trabalho dele de uma certa forma. Pode acontecer da previsão dar diferente, ou muito melhor ou muito pior. Vai chamar a atenção do engenheiro, ele vai poder tomar medidas preventivas com uma antecipação, né, maior. Então você tem uma ferramenta a mais para ajudar o engenheiro a mitigar riscos, né? Sim. E economizar, né? Você tem Exato. uma obra mais. Quanto mais dados, mais elementos você tiver, menos conservador você precisa ser. Uhum. Né? E uma outra pergunta: de que forma o condicionamento dos dados melhora a eficiência do monitoramento e do processo decisório na execução do túnel? Esse assunto a gente falou um pouquinho lá atrás, né? A gente tá correndo contra o tempo, né? Porque a máquina avança, né? Eu recebo a informação, preciso tratar ela rápido, porque se eu demorar muito, ela vai passar, né? Ninguém vai ficar ali me esperando fazer essas medidas. Então, precisa ser feito rápido. Porque se tiver uma anomalia acontecendo, é, precisa tomar uma medida, né, rápida. Olha, o modelo está gerando uma previsão estranha. Então, contata o escritório de cálculo. Será que faltou uma informação? Será que é um imprevisto no modelo geológico, né? Sim, Porque se a minha inteligência artificial nunca tiver vivenciado um certo terreno, ela vai fazer uma previsão errada. Isso é uma informação importante também, né? Que vai alimentar o engenheiro e ele tem que reagir a isso, né? E isso, o tempo é muito importante, né? Para você agir rápido e para agir rápido, a informação precisa estar disponível rapidamente, né? e se você encontrar uma singularidade, algo parecido com isso, algo não previsto, ele entra no algoritmo Para a ou próxima para a vez, para próxima. próximas vezes ele vai estar, ele vai ter o conhecimento disso, né? A gente funciona assim, né? Sim, Quando a gente trabalha com um engenheiro sênior, né, um engenheiro master, tem uma situação, como seria um projeto ali? Ele consegue responder em 5 minutos, porque ele já fez esse mesmo projeto, não, em condições similares várias vezes, né? E, o princípio é mais ou menos o mesmo, né? É informar a máquina de certas condições que ela possa, em condições similares, propor soluções que sejam adequadas, né? sim. Bom, a gente tá assim, caminhando para o final desse primeiro webinar. Então, vou falar um pouquinho sobre o futuro e as possibilidades dentro da engenharia de túneis. Além dos projetos atuais, como essa metodologia pode ser usado nos novos projetos no futuro? Acho que até tenho um, um slide para ilustrar. Eu acho que não só em projetos de túneis, né? A gente falou um pouco disso. A questão da inteligência artificial vai trazer essa necessidade de digitalizar as informações na engenharia civil. Então, vai haver uma tendência de todo mundo precisar investir nisso. A gente está atrasado, né, com essa questão. Na tese da Tatiana, ela demonstrou que cerca de 70% a 80% do trabalho, do volume de trabalho para treinar um algoritmo desse é estabelecer uma base de dados adequada, né? Isso tem, então, um tempo necessário muito, muito importante. Não só para treinar IA para túneis, mas para qualquer outra obra, o que é muito importante é trazer a informação para uma base de dados unificada, onde a gente vai ter sondagem, a gente vai ter medidas de comportamento de obras diversas, né? É, Então, por exemplo, se a gente pegar ali o que eu estou mostrando no slide, é um mapa, né? Com uma linha de sondagens. São sondagens que foram feitas para um determinado projeto de metrô. Imagina que ali, alguns metros ali para a esquerda, né, no quarteirão vizinho, você vai construir um prédio que vai ter subsolo, né? Então, para fazer o dimensionamento das contenções, das fundações, você já tem a informação que foi disponível ali quando executou-se o túnel. Você vai precisar de talvez menos sondagens, você vai já conseguir tomar decisões mais rápidas para o seu projeto. Então eu acho que a gestão do dado, né, das informações por uma entidade, uma consultoria, por uma empresa que possui esses dados, permite um ganho de tempo enorme nas previsões, nos projetos, né? Você começar um projeto do zero
ou um projeto no qual você já conhece as informações ali na vizinhança, tem uma diferença muito grande. E nisso a engenharia tem que ser realmente digital. Sim. Nós, nós estamos na era digital agora, mas até muito pouco tempo atrás era muito papel Sim. e pouco dado, que você tivesse uma facilidade maior de manuseio e de utilização, né? Alexandre, você acha que no futuro os algoritmos poderão auxiliar diretamente no controle das TBMs durante a escavação, tornando cada vez mais o processo automatizado? Acho que sim, né? O princípio é como eu disse antes, é uma ferramenta que vai trazer uma informação a mais para auxiliar o operador da máquina, né? Não acredito, pelo menos no curto, médio prazo, que essa pessoa vai ser substituída. Acredito que não. Uma operação de extrema responsabilidade precisa ter ali uma pessoa que tem controle de todas as informações que chegam ali, mas ela vai ter uma ferramenta a mais, né? Que vai permitir ela tomar decisões mais esclarecidas. Então, um comportamento diferente, né? Ele tem já uma série de informações e vai ter uma a mais que vai ser muito importante para ele. Sim. Para finalizar, qual é a sua visão sobre o futuro das escavações de túnel e o papel das tecnologias nesse setor? Acho que, para não falar só de túneis, né? Eu acho que a grande questão é trazer a informação que é analógica para o mundo digital. É poder ter a informação coletada em um pacote centralizado, né, e poder acessar ela quando eu precisar. Então, seja para tomar uma decisão durante a execução de um projeto, seja para tomar uma decisão durante a concepção para um projeto novo, né. Eu acho que o que está sendo mostrado aqui é muito importante para o meio dos túneis, né, uma ferramenta complementar muito útil. Para mim, a grande lição aqui é que está na hora da gente, como profissão, engenharia civil, a gente se modernizar e Sim. migrar para uma mídia digital acessível, né? Especialmente nós geotécnicos que trabalhamos num meio que é 3D, no subsolo é 3 dimensões. E a gente conhece pouquíssima informação. Uma sondagem é uma linha, né? Uma coluna eu tenho informações pontuais ali em alguns metros. Ao lado eu não tenho nenhuma informação. Agora, se eu já fiz um projeto, né, eu tenho um ponto a mais Você para. consegue fazer. É muito mais fácil você fazer o, tem o modelo tridimensional geológico-técnico. Exato, e interpolar e obter informações mais sobre o subsolo, sobre riscos. Não sei, o vizinho fez uma obra que por um motivo deu errado, ou porque ela deu muito certo, ele otimizou extremamente. Eu tenho essa informação, né, acessível. Isso é extremamente importante. Eu acho que a profissão tem muito a ganhar com isso. Sem dúvida, Sinu. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar o seu vasto conhecimento que você está trazendo da sua experiência na Europa. E se alguém quiser entrar em contato para ter mais esclarecimentos e dúvidas a respeito desse tema, qual que é o melhor canal Eu para entrar em contato com deixei, você? tô deixando aqui meu e-mail, o e-mail da Tatiana também, né, que é a autora dessa tese, que para mim foi um sucesso. Pode entrar em contato com a gente, à vontade. Tá joia. Alexandre, muito Obrigado, é uma obrigado. honra poder ter participado desse primeiro episódio, né? É um grande prazer estar aqui. E muito obrigado a todos que acompanharam pela atenção. Muito obrigado a todos. E até o próximo webinar CETEC.